É muito comum, no meio religioso, ouvirmos termos como vigília da unção, culto da unção, unção do riso, caneta ungida, água ungida, óleo ungido e etc. Para alguns seguidores do movimento evangélico, até o monte é ungido. E também, alguns deles, quando vão mudar de residência, ungem a casa. Esse negócio de unção é muito corriqueiro, é muito comum no mundo religioso evangélico. Mas o que de fato vem ser a unção? Primeiro, vamos verificar a nomenclatura da palavra. A palavra unção é uma palavra latina que se diz ungere, que quer dizer untar, ou seja, passar o óleo, colocar o óleo, derramar o óleo. Sendo assim, qualquer coisa que você vai colocar o óleo, você está ungindo, untando. E o termo também ungir, ou unção, ou untar, é a ação realizada de passar algum produto oleoso em alguma parte do corpo. Então, passar óleo no corpo, colocar o óleo na frigideira, colocar o óleo no pão, qualquer coisa que você vai colocar, passar, cobrir, derramar e etc. Esta palavra quer dizer ungere, no latim, que significa untar, que é a unção ou ungir. E o termo não para por aí. No grego, quando se passa ou esfrega com óleo alguma coisa, não importa o que ou quem, eles usam o termo shrio. Esse termo quer dizer justamente passar ou esfregar com óleo. Se investigarmos bem, será a mesma palavra, a mesma concepção de ungere do latim. Então, shrio, ungere, untar, ungir, unção e etc. significa passar, esfregar, cobrir, derramar alguma coisa ou alguém com o óleo. E é qualquer tipo de óleo, não importa. O azeite da oliveira era muito usado no mundo antigo, como ainda é usado nos dias de hoje. Aqui no Brasil é comum usar o óleo de soja para a comida, e em cosméticos são usados o azeite, óleo de oliva, óleo de amêndoas e etc. Varia. E tem também os cremes, que são produtos oleosos que são passados ou no corpo ou em alguma coisa, não importa. Tudo vai ser ungir, untar. Agora, no quesito religioso, essa implicação de untar ou ungir era feito na consagração de algumas pessoas para o serviço religioso, militar ou sacerdotal. O ofício seria se a pessoa fosse um rei, um vice-rei, um príncipe, alguma coisa do tipo. E no aspecto religioso, se a pessoa fosse algum tipo de sacerdote ou sumo sacerdote. A questão de ungir alguém neste quesito religioso ou secular, no caso para ser rei, alguma coisa assim do tipo, era feito desde a Suméria. Os chineses também faziam isto, algumas tribos aqui das Américas faziam isto. É um conceito muito usado no mundo antigo e ainda nos dias de hoje. Há relatos que alguns povos eram ungidos em cerimônias de casamento. E também em alguns povos há relatos que a pessoa era ungida antes de ser enterrada. É uma cerimônia fúnebre. Então, a questão de ungir alguém ou alguma coisa varia muito. Também, em alguns casos, eram ungidos alguns animais, como o boi, por exemplo, para sacrificá-lo. A questão de ungir alguém ou alguma coisa varia muito de povo para povo, nação para nação. Isto é feito desde o final do Paleolítico. E não seria diferente no mundo hebreu. Os hebreus também tinham este costume de ungir coisas e pessoas para alguma função, para várias maneiras. Neste caso, em relação do povo hebreu, eram ungidos reis e sacerdotes.
Então, nos tempos bíblicos, as pessoas eram ungidas com óleo para estas significar que eram bênçãos de Deus, que eram abençoadas por Deus e que também eram chamadas por Deus para servi-lo. Nós vemos isso em Êxodo 40, versículo 9, 2 Reis 9, versículo 6, Eclesiastes 9, versículo 8 e etc. A Bíblia está repleta deste assunto. É claro que a pessoa tinha que ser ungida para um propósito especial para Deus, assim como um rei, como eu já disse, 1 Samuel 16, os versículos 12 e 13, 1 Crônicas 14, versículo 8, e também como um profeta, Isaías 61, versículo 1. O caso sacerdotal era muito comum acontecer a unção, Levítico 8, versículo 12, Êxodo 29, versículo 7, Êxodo 30, versículos 25 a 32, e Salmos 133, versículo 2. E não só profetas, sacerdotes e reis eram ungidos. Em alguns casos, as pessoas doentes também recebiam as unções. Marcos 6, versículo 13 e Tiago 5, versículo 14. É claro que estes tipos de unções eram feitos de um modo medicinal e não de um modo metafísico, como os religiosos fazem, porque ao longo da história da humanidade, o óleo ou o creme ajudava as pessoas em seus ferimentos. E até hoje usamos esses produtos oleosos. Hoje chamamos de pomadas. Então, é nesse sentido que vai ungir a pessoa. Não é uma regra, mas em alguns casos, a oração e a unção com óleo pode ajudar ao doente a recuperar de sua enfermidade. Tiago capítulo 5, versículo 14 é um bom exemplo disso. A unção também servia como higiene. Em vários povos onde era raro a questão da água, a unção era usada como forma higiênica. Ruth capítulo 3, versículo 3 e 2 Samuel 14, versículo 2. É claro que não há nada errado em ungir uma pessoa com óleo, mesmo hoje em dia. Mas isso só é válido desde que a unção não seja vista como algo mágico ou místico, como fazem os religiosos, porque o óleo em si não tem poder nenhum. Nós sabemos que é somente Deus quem pode melhorar a condição de uma pessoa. Um outro significado para o ato de ungir alguém é ter essa pessoa como uma escolhida. Por exemplo, Jesus Cristo foi ungido por Deus com o Espírito Santo para propagar a boa nova, que é o Evangelho, e também para libertar os que tinham sido escravizados pelo pecado. Lucas 4, versículos 18 e 19, e Atos 10, versículo 38. E depois que Jesus Cristo deixou a terra, ele nos deu o dom do Espírito Santo. João 14, versículo 16. Sendo assim, todos os cristãos são ungidos por Deus e também são escolhidos para um propósito específico, que é a propagação do reino de Deus. 1 João 2, versículo 20 e 2 Coríntios, capítulo 21, versículo 22. Agora, como manifestação de poder do Espírito, no caso, entrar em mistério, aí isso já não existe. Porque esse negócio de entrar em mistério, que é transe hipnótico, que é uma sessão espírita, é uma heresia hedionda. Não há nenhuma conotação bíblica para tal doutrina. Os evangélicos erradamente entendem que a unção é o mover do Espírito. E esse mover do Espírito não é para melhorar as pessoas, não é para deixar o ser humano mais sábio, e nem para deixar o ser humano mais honrado ou nobre em suas ações. Este termo, entrar no Espírito ou mover no Espírito deles, é pular, cair, correr, falar os labrachuras em decantas nébias e etc. Eles chamam essas coisas de entrar em mistério ou culto da unção, culto de Pentecostes, vigília de Pentecoste, vigília da unção e sei lá mais o que. Mas isso não tem nenhuma conotação bíblica. Isto é heresia religiosa. Esses termos que os evangélicos usam de culto da unção e etc., sem saberem, eles cultuam uma teologia mística, uma teologia esotérica, uma teologia que vem da yoga, que vem do budismo, do espiritismo e do
esoterismo. E todas essas crendices são crendices da religião espírita. E nesses meios se crê nos chakras e um monte de coisa. Essas simbologias evangélicas duvidosas nem de longe podem ser chamadas de ensinamentos de Deus. Sendo assim, o termo unção, da forma que eles creem, não tem nada de Bíblia, nada de Deus e nada de Cristo. Essas coisas não provêm do Espírito Santo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.